Mas, queridos, glória a Deus, eu estava esperando fazer isso no domingo, mas hoje eu vou estar fazendo isso, louvado seja o nome do Senhor, para não deixar para mais para frente, né? Está com bem, já está com quase um mês que eles casaram, né? Está com quase um mês que eles casaram, e ainda nós não temos aqui a bênção, né? Glória a Deus, né? E eu pensava que ia fazer isso domingo, mas desgraciado. Glória a Deus. Mas hoje não passa. E, inclusive, o Wesley, glória a Deus, o Wesley disse que já quer participar do discipulado para descer as águas do batismo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmão Miguel, já pega o nome dele aí, irmão Miguel. Glória a Deus, para ele não escapulir pelos dedos dos varões, tá bom? Já fazendo parte também dos varões. Já entrando em Carnezinha aí, já para dar responsabilidade a ele. Glória a Deus. Então, eu vou estar fazendo isso no final, próximo do final do culto, mas antes eu tenho uma palavra para ministrar nesta noite aos nossos irmãos, baseado para a glória de Deus, um personagem bíblico chamado Josué. Eu quero trazer algumas verdades ou algumas características que está sobre a vida de Josué, que se também você, como servo de Deus, observar essas qualidades, aplicar na sua vida essas características, com certeza, assim como ele foi bem sucedido em todo o seu caminho, nós também seremos bem sucedidos em nossos caminhos. Então, eu quero que você, por gentileza, abra a Bíblia Sagrada em nome do Senhor Jesus, no capítulo de número, aleluia, 17 de Êxodo. Capítulo 17 de Êxodo, poder ficar sentados. Essa referência que eu trago é sobre a luta, ou a batalha, glória a Deus, do povo de Deus, dos israelitas, contra os amalequitas. Está no capítulo 17 de Êxodo. Aleluia. No capítulo de número 17, versículo do 8 até o versículo de número 15. Amém? Êxodo 17, versículo 8 até o versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o monte, ou cume do monte, do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele,
para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Glória a Deus. Ou em hebraico, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Louvado seja Deus. Pai, eis aqui a sua maravilhosa palavra. Fala conosco nesta noite o que o Senhor quer, ó Pai, e trata dentro de nós, dentro de nossos corações. Aleluia, em nome de Jesus. Porque verdadeiramente eu consigo, meu Deus amado, chegar até os ouvidos dos teus filhos, mas só o teu Espírito tem poder de chegar no coração. E que o teu Espírito venha nos auxiliar nesta noite, fazendo com que a palavra entre no coração, em nome de Jesus. E aquele que crê diz: amém. Oh, glória a Deus, adore o Senhor, exalte a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amados e queridos irmãos, nessa noite, essa passagem bíblica, ela é muito conhecida. Se você não conhecia ainda, você irá conhecer ela nesta noite. Mas eu quero chamar a sua atenção apenas, aleluia, para um quadro geral, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns ensinamentos, até porque não temos tempo suficiente para passar aqui e falar de cada personagem destes versículos que nós acabamos de ler. Então nós vamos se ater aqui um pouco em três pontos, três características, aleluia, três qualidades na vida de Josué, para nós, aleluia, copiarmos, para nós também trazermos para as nossas vidas. E verdadeiramente essas marcas na vida de Josué foram, aleluia, foram algo que foi marcante na vida dele, porque deu assim condição dele se tornar um grande líder para o povo de Israel, assim como foi aquele a qual ele sucedeu Moisés. Então Josué simplesmente ia se tornar líder, aleluia, do povo de Israel. E olha que para se tornar líder deste povo, falando na questão do povo, querido, não era nada fácil. Hoje, falando com o irmão, inclusive eu expliquei que Moisés é conhecido, irmão, biblicamente, Moisés é conhecido como o homem mais manso da terra. Não existe homem mais manso do que Moisés. Ele tinha sobre ele esse título, irmão, de ser o homem mais manso da terra. O homem calmo, o homem que não perdia a linha por qualquer coisa. Você entende isso, né, irmão? O homem que, aleluia, não saía gritando ou perdia o controle. Ele era um homem que tinha verdadeiramente um autocontrole, uma mansidão mesmo grandiosa. Por isso a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. E o interessante que foi o homem mais manso da terra que errou, se irritando
o homem mais manso, não recebeu a herança na terra prometida, porque se irritou, ficou irritado com aquele povo. E você vê, aquele povo pegou o homem mais manso da terra e atribulou a vida dele. Que coisa terrível! Atribulou a vida dele ao ponto de ele pegar o cajado, o bordão na sua mão, e Deus falando para ele: Moisés, o povo está com sede, pois fale a rocha, e a rocha dará água para matar a sede do povo. E ele ficou tão atribulado com aquele povo, com a ingratidão daquele povo, com a rebeldia daquele povo, porque estavam tentando a Deus, que ele pegou o cajado e, em vez de falar a rocha, ele bateu por 2 vezes. Ele bateu zangado, ele bateu por 2 vezes na rocha. Por 2 vezes. E aquilo foi suficiente para ele não entrar na terra prometida. E radical, né, queridos? Não, irmãos. Não é radicalismo da parte do nosso Deus. O que Deus pede, o que Deus quer que cada um de nós, como seres humanos, como servos de Deus, amados, é temor, é obediência, é estar disposto e disposta a fazer apenas. Você não precisa fazer nada além, mas fazer apenas aquilo que Deus manda você falar, aquilo que Deus manda você fazer, aquilo que Deus manda você realizar, querido. Se atenha a isso. Se você quer fazer além, você será conhecido como um servo bom e fiel. Agora, se atenha, amados, em pelo menos, no mínimo, fazer o que Deus manda você fazer. E Moisés não falou, desobedeceu e bateu na rocha. E isso custou a entrada dele na terra de Canaã, a terra prometida. Então, olha só o povo que Josué vai tomar à frente. Então, Deus precisava trabalhar muito na vida de Josué, para que ele pudesse assim ter condição de estar à frente daquele povo logo depois, aleluia, logo depois da partida de Moisés. Então, eu quero aqui já, nesses versículos que nós acabamos de ler, eu quero tirar algumas lições. São três lições. A primeira lição que Josué dá para mim e para você, nos passa nesta noite, dentro da palavra de Deus, querido, é a lição da obediência. Josué, irmãos, era um homem obediente. Queridos, amados, e nós, você como pai, como mãe, sabe o quanto esta geração tem sido uma geração desobediente. Sabemos o quanto as pessoas que hoje vivem, o quanto são pessoas rebeldes e difíceis, irmãos, de obedecer regras, obedecer princípios, obedecer pais, obedecer mãe, obedecer os seus líderes, a sua liderança. Nós sabemos o quanto tem sido difícil, irmão, encontrar verdadeiramente pessoas que obedecem, pessoas que se submetem. E olhando para a vida de Josué, nós vemos esta característica, a obediência. Está com a Bíblia aberta? Eu estou trazendo para você uma palavra expositiva. Então fique com a Bíblia aberta e veja no versículo de número 9. O versículo 9 diz: Moisés falou com Josué
e diz: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do monteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10: e fez Josué como Moisés lhe tinha, ou lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Então, a primeira característica ou qualidade na vida de Josué, irmão, é a obediência. Josué tem disposição para ouvir aquilo que o seu líder está dizendo. Josué tem a disposição de não questionar aquilo a qual o seu líder está lhe orientando para ele fazer. E olha que o que Moisés estava pedindo para Josué foi isso: olha, você vai escolher homens para guerrear junto contigo contra Amaleque. Então ele teve que obedecer procurando homens que estivessem dispostos para a guerra e se disponibilizasse assim para ir contra o exército de Amaleque. E nós não vemos aqui Josué questionando a ordem de Moisés. Nós não vemos Josué aqui questionando o plano de guerra de Moisés. Espera aí, Moisés, quer dizer que eu vou lá para o meio da batalha e você, Arão e Hur, vai ficar lá em cima do monte, enquanto eu vou estar lá no meio da batalha guerreando? Querido, isso são questionamentos que chegam na mente de pessoas. As pessoas, quando recebem algum tipo de ordem, começa a procurar, começa a se armar com alguns tipos de desculpas para não ir, para não fazer, para não obedecer, para dizer que não vai, para dizer que não vai dar certo, para dizer que aquela ideia vai dar errada, para dizer que aquilo não é de Deus ou coisa alguma. Josué nos ensina, amados, nos ensina a ser obediente à liderança dele. Ele ouve bem, diz: é o que eu tenho que fazer? Juntar pessoas e ir para a batalha contra quem? Contra Amaleque. É contra Amaleque? Sim. E vocês vão para onde? Para o cume do monte. Estarei lá com Hur e Arão, e o cajado ou o bordão, aleluia, de Deus estará na minha mão. E simplesmente, versículo 9 e 10, ele sem questionar foi. Ele sem questionar fez aquilo que Moisés orientou para ele fazer. Hoje em dia, amados, hoje em dia, nós precisamos pedir por favor. Hoje em dia, nós precisamos pedir por gentileza. Hoje em dia, nós precisamos pedir: você tem condição? Você pode fazer isso? E ainda encontramos resistência. Ainda encontramos, irmãos, rebeldia de pessoas que só fazem aquilo que querem, que só agem da maneira que querem, que mesmo recebendo uma orientação, não tem humildade, para cumprir ou obedecer uma ordem da sua liderança, para realizar, para fazer. Pedimos, os líderes de hoje pedem para que alguma coisa seja feita. As coisas não são feitas, as coisas não são realizadas. A geração de hoje tem dificuldade, irmão, de obedecer por conta do orgulho, por causa da presunção,
por conta da verdade. E por conta que muitos que são liderados, na verdade, acham que são líderes. Muitos que são liderados acham que já têm condição de liderar. E como Josué, sem obediência, tem condição de liderar um povo? Como é que Josué, querido, sem essa característica tão importante, a obediência, tem condição de fazer com que o povo assuma a terra que Deus prometeu para eles? Não tem. Mas hoje em dia nós vemos e vemos a cada dia mais e mais pessoas que abrem a boca e dizem: se fosse eu fazer assim, desse jeito aí está errado, desse jeito aí não vai funcionar, se fosse eu ia fazer desse jeito, ia dar certo. Pessoas que primeiro não aprenderam a servir e já querem ser servido. Pessoas que querem ser obedecidos nas suas ordens, mas tem dificuldade para obedecer. O pastor diz: estende a mão, ora. Ela não ora. Ele não estende a mão. O pastor diz: pega a palavra e vai. Ele não vai. Ela não vai. O pastor diz: vamos dar as mãos, vamos se unir para fazer a obra de Deus e vamos por aqui. Ele disse: não, se eu vou por aí, eu vou por aqui. Você anda por aí, eu ando por aqui. O Senhor faz do jeito que pensa, eu faço do jeito que eu penso. O Josué, nessa situação, não tem condição de assumir, aleluia, não tem condição de estar na frente de um povo, porque não aprendeu o princípio da obediência. Irmão, o princípio da obediência recai sobre a vida dos filhos. A Bíblia diz que honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E quem honra pai e mãe, os seus dias de vida serão acrescentados. A Bíblia diz: na face da terra. Então o nosso Deus, amados, o nosso Deus para nos alcançar, o nosso Deus para que tenhamos uma vida de qualidade na presença dEle, simplesmente não chamou assim e deixou nós soltos. Pelo contrário, Ele chamou o seu povo, escolheu o seu povo. E sabe o que foi que o povo recebeu da parte de Deus? Mandamentos, irmãos, obrigações, responsabilidades. E Ele falou: se me honrar, se me obedecer, aleluia, vocês vão comer o melhor desta terra, aleluia, glória a Deus. Mas aí os sábios não, os sabidos, irmãos, os sabidos, assim, pastor, eu obedeço a Deus. Eu obedeço a Deus. Não consegue obedecer nem a quem está vendo, irmão. Você acha que vai obedece a Deus? Não obedece, porque o próprio Deus fala na sua palavra: obedecei aos vossos senhores, aos vossos pastores no Senhor. Mas hoje, amado, o que estamos vivendo
falha no caráter de homens e de mulheres dentro da igreja. Essa falha de caráter. A falta da obediência, do obedecer. E responda para você mesmo. Não tente responder para mim. Por que muitos têm dificuldade de obedecer? Qual o problema da obediência, irmãos? Para pensar aí. Você mesmo. Se no teu íntimo já não estiver cauterizado com as coisas do mundo, você vai ter uma resposta certa dentro da tua mente. Por que as pessoas têm dificuldade de obedecer? De cumprir uma ordem. De fazer não do seu jeito, mas fazer como foi pedido para fazer. Responda isso dentro de você mesmo. Dentro de cada crente nós precisamos pensar sobre isso. Ponderar sobre isso. Pessoas estão sendo preparadas. Aleluia, pessoas dentro desta casa. Nós não podemos aqui, querido, entenda isso. Nós não podemos aqui ser ignorantes acerca desta verdade. Pessoas estão sendo preparadas para cuidar de pessoas. Todavia, louvado seja o nome santo do Senhor, eu só terei condições de cuidar de pessoas, louvado seja Deus, se eu também tiver condições de obedecer, aleluia, a minha liderança. Obedecer àqueles que Deus levantou sobre mim. Obediência. E Josué, para a glória de Deus, ele tem esta característica, ele é obediente. Moisés diz: ei, junta homens e vai para a guerra contra Amaleque. Eu, Arão e U vamos estar em cima do alteiro, com a vaga de Deus na mão. E simplesmente ele obedece e vai à peleja. Ele não sabe o que está acontecendo em cima do monte, aleluia. Ele não sabe o que está acontecendo lá em cima do alteiro. Ele só está percebendo uma coisa: tem uma hora que ele começa a prevalecer contra os inimigos. Tem uma hora que os inimigos começam a perder. Aí de repente ele percebe que agora os inimigos começam a prevalecer contra ele. Você não está entendendo o que está acontecendo, rapaz. Será que é o plano de Moisés que deu errado? Será que é Moisés que se frustrou? Será que é Moisés que perdeu a direção de Deus? Porque eu estou recuando aqui, nós estamos perdendo, estamos sendo baixa na guerra. Não, querido, ele simplesmente, aleluia, obedeceu aquilo que o seu líder falou. Pode estar perdendo, mas eu não paro de guerrear, aleluia. O inimigo pode estar avançando, mas eu não paro de guerrear, aleluia. Ele continuava, irmão, ele permanecia quando as coisas estavam bem, ele permanecia quando as coisas ficavam difíceis, ele também permanecia, porque ele tem um princípio na vida dele de obediência, aleluia. Glória a Deus. Obediência. Muitos só querem obedecer quando está bom, irmão, quando está bem. Que parece que as coisas vão avançando, outros não. Quando as coisas estão ruins, cansado, fadigado, aí fica procrastinando, deixando para depois. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 24, versículo 13. 24, 13 de Josué, ou melhor, de Êxodo. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu, aleluia, Moisés ao monte de Deus. Mas isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é muito maravilhoso, porque eu vejo no começo do ministério de Moisés dizendo assim para Deus: levantarão.
Eu sou pesado de língua, eu sou gago. Levanta ele. Ele fala bem, sabe? Ele tem um linguajar legal. Eu não consigo. E é quando a gente olha para a Bíblia, Moisés no começo dizendo que era gago, que não sabia falar. Mas nós não vemos nenhuma vez dentro da Bíblia um discurso de Arão. É que só vê Moisés. Poxa, e é porque não sabia falar. Poxa, e era porque era gago. Mas Arão não discursa uma vez para o povo. Só Moisés. Só Moisés. Moisés, um verdadeiro líder. Moisés, um homem mais manso da terra, que tem intimidade com Deus, que está na frente de um povo numeroso, que tem Arão como sacerdote, o seu irmão. Todavia, o que me chama a atenção aqui no versículo que nós lemos é Josué, que não era sacerdote. A Bíblia não diz que ele era sacerdote. A Bíblia não está dizendo aqui que ele era um homem de guerra. Não. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 13, quando Moisés chamou, levantou-se Moisés com Josué, o seu, o que, irmão? Servidor. Ei, querido, Josué, o servidor de Moisés. Mas hoje o que eu estou interessado, irmão, o que eu estou interessado não é mais no serviço, o que eu estou interessado é apenas no título. O título, tem pessoas correndo de um lado para o outro, querendo o título, mas não tem nenhum propósito no serviço. Quer aparecer no cartaz, quer que esteja o seu nome bem grande na frente, dizendo: olha, eu estou aqui, viu? Não. Josué era um servidor de Moisés. Querido, por mais que Josué, por mais que Moisés seja grande diante de Deus, por mais que Moisés, aleluia, seja um líder notável diante de Deus, Moisés precisa do lado dele alguém que sirva, alguém que ajude, alguém que esteja do lado. Glória a Deus. Sabe o que? Aleluia. Arão, que era sacerdote, Miriam, que era irmão de Moisés, também olhou para o povo. Miriam começou a lançar alguns tipos de conversas maldosas no meio do povo de Deus, e disse assim: ei, que conversa é essa? Por que Deus só fala com Moisés? Deus também tem que falar comigo. Por que Deus só fala com Moisés? Arão, ele também tem que falar contigo. Se ele tem autoridade, eu também quero ter, eu quero também ter isso. E essa conversa, irmão, estava trazendo algum tipo de confusão no meio do povo. Os próprios irmãos se voltaram contra Moisés. Porque Deus falava com ele, porque ele era o líder, ele era o pastor daquele rebanho, aleluia, glória a Deus. E sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? Com Miriam ficou leprosa. Sabe o que aconteceu com Arão, querido? Sabe o que foi que aconteceu com Arão? Consequências do seu ministério, e ao ponto dele também não entrar na terra prometida. Ei, e aonde é que estava o servidor? O servidor estava do lado de Moisés. Moisés, pode contar comigo. O servidor estava do lado de Moisés. Moisés, você está precisando, pode contar comigo. Moisés, aleluia, eu estou aqui, aleluia. Eu sou teu servidor. Deus me levantou, me capacitou, aleluia. Foi para servir, aleluia, glória a Deus. E quem não vai ser Deus, quem nasceu para servir, amado, vai ver
ver coisas grandes de Deus na sua vida, ministerial, aleluia. Quem nasceu para servir, irmão, quem nasceu para servir, ou quem verdadeiramente serve a Deus, serve na obra do Senhor, serve aos seus irmãos, será levantado por Deus, será honrado por Deus. Glória a Deus. Para quem se levanta para servir, a lepra não toca nele, aleluia, glória a Deus. Para quem se levanta para verdadeiramente servir, a morte não toca nele, aleluia, glória a Deus. Quem se levanta para verdadeiramente servir, terá condições suficientes de se receber de Deus, aleluia, extrema confiança, aleluia, capacitação, aleluia, condições de estar na frente de um povo, aleluia. Assim aconteceu com Josué, servidor de Moisés. Amados, obediência. Quer vencer na tua vida ministerial? Aleluia. Seja obediente. Aleluia. Porque, irmão, ei, vai voltar para você. Não seja boca de Deus. E levanta o dedo de profeta. Olha ali usando isso, misericórdia. Levanta o dedo de profeta. Olha para o teu irmão e diga para ele: vai voltar para você. Vai voltar. Porque é assim, irmão. Não quer obedecer, mas quer ser obedecido. Não se submete, mas quer que as pessoas se submetam. Deixa eu logo advertir. Eu ia advertir para mudar a situação, sabe? Para que mude enquanto é tempo. Porque se foi crente desobediente, se foi crente que deu trabalho, se foi crente, aleluia, que não juntou, se é crente, aleluia, que não serve para somar na obra de Deus, aleluia, se algum dia, por causa da tua insistência, tu estiver na frente de alguma coisa, sabe quem é que vai se levantar para te dar trabalho? O crente desobediente. Pessoas difíceis. Vai voltar, irmãos. Então seja obediente a pai e mãe. Porque vocês terão filhos também obedientes. Seja obediente aos seus líderes. Porque chegará um dia que Deus vai levantar pessoas também obedientes. Aleluia, quando você tiver ideia. Glória a Deus. Obediência. Capítulo 24, versículo 15. Capítulo 24, versículo 15, diz: capítulo 24 de Josué, viu agora, queridos? Vocês estavam em Êxodo, né? 24 de Josué, versículo de número 15, que diz: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês, ou a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam no meio do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O primeiro ponto, a primeira característica de Josué é fidelidade, ou melhor, obediência. O segundo ponto é fidelidade. A obediência levou ele à liderança do povo de Deus. E a fidelidade dele levou ele a continuar de pé na presença de Deus. Glória a Deus. Se vocês querem voltar, se vocês querem retroceder, eu e a minha casa vamos permanecer fiel ao Senhor. Eu e a minha família não vamos
vamos retroceder o caminho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja obediente, seja fiel, aleluia, Deus. Glória. Não volte, não retroceda, não desista. Ao contrário, permaneça firme na presença de Deus. Não vacilando, não olhando para um lado, não olhando para o outro, não deixando a cruz, não, continue fiel. A batalha é travada, as lutas são travadas. Se levanta o inimigo, cai, se levanta outro, mas é para cair também, continue fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, obediência e fidelidade. A fidelidade, existe um padrão da fidelidade. E esse padrão de fidelidade, o próprio Cristo Jesus falou para a sua igreja na Ásia Menor. Ele disse: sede fiel até a... Abra sua Bíblia, Apocalipse. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa, a vida. Oh, glória a Deus. Apocalipse. Aleluia. Capítulo de número 2, versículo de número 10. Olha isso. Nada temas das coisas que há de padecer. Esse teu diabo lançará um de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Aleluia, glória a Deus. Ser fiel. O padrão de fidelidade, querido, é até a morte. Primeira característica, primeira qualidade da vida de Josué é obediência, segundo, fidelidade, e terceiro, para encerrar, era um homem de caráter. Era um homem de caráter. E como caráter de pessoas precisa ser forjado. Caráter de pessoas precisam ser forjadas na presença de Deus. Sabe por que eu digo que Josué é um homem de caráter? Porque quando Miriam se levantou para falar de Moisés, junto com Arão, ele não participou disso. Glória a Deus. Glória. Quando o povo se levantou para murmurar contra Deus por falta da água, porque estavam com sede, Josué não participou disso, irmãos. Glória. Aleluia. Quando, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, os inimigos tinham êxito contra o povo de Deus. E quando o povo de Deus praticava idolatria, quando o povo de Deus era levado a pecar, casando-se com mulheres estrangeiras, Josué não participou disso, porque era um homem que tinha caráter. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o caráter de crentes precisa ser forjados na presença do Senhor, aleluia, porque quem tem caráter não participa de contendas, quem tem caráter não participa de fofocas, de disse-me-disse. Quem tem caráter, aleluia, compra e paga. Quem tem caráter verdadeiro
por isso foi um líder extraordinário. Louvado seja o nome santo do Senhor. A altura de Moisés. Não se engana, irmão, com as coisas desta vida. Sabe aqueles que se enganaram com as coisas e os problemas que estavam acontecendo no meio do povo de Israel? Os que se enganaram, sabe o que aconteceu com eles? Morreram no deserto, a terra se abriu e engoliu eles, irmãos, aleluia. Veio as coisas más, veio a morte, veio tantas coisas, e eles acabaram caindo mortos no deserto. Mas quem tem caráter, louvado seja Deus, entrou na terra prometida, glória a Deus. Quem tem fidelidade entrou na terra prometida. Quem é obediente entrou na terra prometida. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então, deixa Jesus moldar o teu caráter. Deixa o Senhor moldar o teu caráter. Eu falei isso essa semana para umas 3 pessoas. Qual é a tua falha? Qual é a tua fraqueza? Aonde é que o inimigo consegue te tocar? O que é? É nas nossas fraquezas, querido, que o inimigo vem. Porque quando ele vem, ele sempre vai ter êxito. Porque nós damos lugar na nossa fraqueza. Pastor, mas por que Deus deixa que o inimigo venha exatamente onde eu sou fraco? Porque Deus quer que você seja forte. E ele quer você se zanga rápido, pois ele vai permitir que a zanga chegue para que você venha melhorar nessa fraqueza que você tem. Você entende isso? Nas suas áreas vulneráveis, o inimigo se levanta para vir contra você. Deus permite, é porque Ele quer que você seja forte nessas áreas. E o inimigo só vai deixar de vir, aleluia, e te atingir nessa área fraca que você tem, quando você fortalecer isso diante de Deus. E Ele está permitindo coisas acontecer contigo. Ele permite que alguém chegue falando de alguém para você, aleluia, porque essa área fraca na tua vida não é para que você venha falar, não é para que você venha fofocar, não, é para que você venha ser forte, dizer assim: ei, não vamos falar do nosso irmão, não vamos falar da nossa irmã, não vamos fazer nada, então, vamos orar por ele, vamos orar por ela, aleluia, glória a Deus. Aí o inimigo começou a dizer: pai, eu tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele não está falando mais não fala mais não fofoca mais não. Você está entendendo? Ele disse: eu vou procurar outra área fraca dele. É assim que o inimigo está. Então deixa Deus formar e forjar teu caráter. Porque o que Deus tem para você, irmão, ainda é maior. Aleluia! O que Deus tem para a vida desses homens aqui, o que Deus tem para a vida desses homens aqui, irmão, é algo maior. O que Deus tem para a vida de vocês é maior, queridos. E eu me alegrarei, eu como homem, me alegrarei em pelo menos saber que você conseguiu ir mais longe do que eu. Eu falei isso na escola dominical, eu vou repetir aqui, irmãos. Eu vou repetir aqui. Eu já recebi promessas que eu ia pregar em vários países. Em vários países. Mas, se eu não for, mas alguém que eu discipulei, alguém que eu ensinei, alguém que eu doutrinei na igreja, alguém que eu pastoreei, aleluia, começar a viver este sonho, aleluia, pregando aqui, ali, ganhando almas acolá, revolucionando, aleluia, interiores, cidades, países, aleluia, eu vou glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus! Então, eu estou preparando aqui pessoas, por isso eu prego assim. Por isso eu ensino assim. Eu estou preparando pessoas para ir mais longe do que eu.
declarar a Deus pela tua vida, aleluia, glória a Deus. Mas pelo amor de Deus, líderes, verdadeiros líderes, têm características louváveis, e entre elas está essas três: caráter, fidelidade e obediência. Quem recebe essa palavra, adora o Senhor. Aplauda Ele nesta noite, aleluia, glória a Deus. E tenha disposição para viver isso na tua vida, querido. Tenha disposição, porque grande é o que Deus tem para realizar na tua vida. Mas enquanto você não aprende isso, você só vai ficar tardando o que Deus tem na sua vida. Só tardando o que Deus tem ministerialmente na tua vida. Vai sempre se tardando. É um passinho do índio. É um passinho para frente e dois para trás. Misericórdia. Não chegar em lugar nenhum. Para de rodar em círculos. Apruma os teus passos na obediência da palavra, nos princípios da palavra, na fidelidade a Deus, aleluia, e num caráter ilimado, como um crente na pessoa bendita de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Queridos, nesta noite, eu quero aproveitar bem rápido essa oportunidade para chamar aqui na frente o Wesley e a sua esposa, a irmã Edmar. Louvado seja Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Ele tem alguém para aceitar Jesus, tem alguém para se reconciliar. Se tiver, corre aqui que nós queremos orar pela tua vida, em nome de Jesus. O amor é lindo, irmão, o amor é lindo, né? Oh, glória a Deus, né, irmão? O amor é lindo, irmão. Oh, glória, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua continuação de vida. Senhor, nos leva agora com segurança para a nossa casa. E nos conceda uma noite tranquila de sono na tua presença. E se o Senhor voltar esta madrugada para arrebatar o teu povo, nós estaremos para sempre contigo. Todavia, se não for esta madrugada, nos conceda amanhã mais um dia de vida na tua presença. Pai, ajuda-nos. E que o teu Espírito Santo a cada dia venha nos ajudar, meu Pai querido, aleluia, glória a Deus, a ser obedientes, a ser pessoas fiéis, aleluia, e a manter um caráter, meu Pai querido, que louva, que te exalta, que te glorifica. Abençoa as famílias, abençoa os ministérios, meu Deus, e sustenta na tua presença a vida de cada um nesta noite. Em nome de Jesus, faça assim com a mão, receba a bênção do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, deixa para sempre, e quem tem fôlego, diga amém. As coisas são por vir.